Olá, hoje temos repercussões. A Alaine nos presenteou aqui com um vídeo, né, trazendo as suas impressões acerca da carta do pai dela, que foi a carta do sábado passado, a carta 178, né? A gente vai numerando lá para quem está chegando agora entender. Então a carta 178 do sábado passado foi a carta do pai da Alaine. E a Alaine mandou um vídeo muito rico, bastante pormenorizado. Ela fez algumas anotações para ir falando, né, de coisas que o pai falou ali, que faziam sentido e que, por óbvio, eu não tinha como saber. O desencarne de pessoas aí que morreram há mais de 40 anos, 50 anos, estão sendo citadas lá. E interessante que o pai dela morreu bem debilitado, né, pelo Alzheimer, e ela diz aí uma coisa vascular também. E é interessante a gente perceber que a gente continua sendo quem a gente é. E o espírito leva, né, carrega consigo tudo aquilo que está aqui no seu íntimo, na sua psicosfera, no seu inconsciente e consciente. E ele leva para o plano espiritual as sequelas aí da doença. Mas é claro que nenhum sofrimento é eterno, está sendo amparado e vai se recuperar. Mas é interessante perceber, né, que nesse primeiro momento há uma dificuldade em se desfazer de todo o arcabouço psíquico que está conosco. Mas mesmo assim foi possível a comunicação. Alguns parentes que estavam lá junto com ele e amigos, né, foram estimulando, fazendo perguntas para ele meio que ia respondendo, e a carta acabou sendo construída assim, de uma forma diferente, mas muito, muito interessante. E a Alaine, né, a gente só agradece ela por estar compartilhando com a gente as suas impressões, e como diz a espiritualidade, nesse momento ela se torna uma agente da esperança, né, da esperança de todos aqueles que estão na busca. E graças a Deus estamos tendo essa oportunidade de vivenciar tudo isso juntos. Então quem quiser ver a carta do pai da Alaine, é a 178, está aí no canal do YouTube. E fiquem agora com o vídeo da Alaine, propriamente dito, né, trazendo as repercussões. Forte abraço a todos, que os dias de vocês sejam abençoados, meus irmãos. Bom, gente, foi eu que recebi a carta do meu pai, né? Eu pedi na semana passada, eu descobri o Lucas na semana passada, através da minha tia, né? Que já tinha recebido há mais tempo uma carta da mãe dela. E aí me bateu no coração, né? De pedir, quem sabe. Desculpa que eu tô um pouco emocionada. Se eu tivesse o merecimento, né? De receber. Então, assim, eu fiz algumas anotações, né, com relação à psicografia e para falar um pouquinho aqui, né, do meu pai, da situação. Meu pai, ele tinha demência vascular e Alzheimer. Ele ficou nos últimos meses, né, eu cuidava dele. Ele foi parando de andar, depois foi parando de comer. Então ele ficou um tempo acamado, né? Eu já cuidava dele antes, porque ele esquecia os remédios. E aí eu comecei a tomar frente. Eu sempre que levava exame e tudo. Então nos últimos meses que ele ficou com a gente, ele não andava mais, ele já estava acamado, né? Já tinha algum tempo. E ele estava usando sonda para alimentação, né? Ele tinha parado de comer e tudo. Mas enfim, ele tinha demência vascular e tinha Alzheimer diagnosticado. Ele sempre ia em Belo Horizonte. Então, assim, a gente cresceu com meu pai fazendo compras em Belo Horizonte. A gente mora em Caeté, que é interior aqui. São 50 quilômetros de Belo Horizonte. E ele sempre ia a Belo Horizonte. Então, quando a gente saía, que eu levava ele ao médico, né, dependendo para fazer algum exame, a gente cresceu comprando roupa em Belo Horizonte, né? Porque aqui não tinha muito recurso, então meus pais acostumaram a ir em Belo Horizonte. Então ele sempre tinha isso, de sempre sair e falar, né? Fazer questão de dizer, não, conheço Belo Horizonte. Eu sempre fui muito em Belo Horizonte. Então ele sempre falava, e nessa mensagem, né, ele fala muito, aqui é Belo Horizonte. Então os lugares diferentes, né, que ele ia,
queria fazer exame e tudo, geralmente era em Belo Horizonte. Quando a gente saía, né, ele sempre pergunta se na psicografia ele fala em voltar para casa. Quando a gente saía para comer ou para fazer algum exame, para passear, qualquer coisa, ele saía, passeava um pouquinho, comia alguma coisa e terminava de comer, ele pode ir para casa, vamos para casa. Então ele sempre queria retornar para casa. Ele gostava de sair, de passear, mas era assim, aquele tempinho ali e sempre, vamos pra casa, vamos embora. Então ele sempre fazia isso. Miguel, que ele fala muito na mensagem, né, é meu sobrinho, né, é o único neto do meu pai e eles eram muito grudados, muito grudados. Né? O Miguel, ele assim, ele cresceu desde pequenininho, eu sempre falei com ele, explicava para ele o que era o Alzheimer, né, e que como que o vovô era, como que o vovô ia reagir em algumas situações, e ele sempre entendeu muito bem. Eles eram muito grudados, o Miguel às vezes deixava de ir numa festa, um aniversário de criança, alguma coisa, pra ficar com o avô dele. Primeira coisa que ele fazia, ele chegava correndo e pulava na cama do avô dele. E ali ele ficava, ele brincava, às vezes meu pai ficava nervoso por causa das doenças, né? Então ele ficava nervoso porque Miguel sempre foi muito estovado. Hoje o Miguel tem 8 anos, né? Meu pai faleceu tem 1 ano e 3 meses. Então o Miguel ele sempre foi de brincadeira estovada, de pular. Então ele chegava, pulava em cima do meu pai às vezes assustava e às vezes ia para bater. E o Miguel nunca quis sair de perto. Então, às vezes, a gente tinha que separar, ele chorava para ficar grudado com meu pai. E eu falava, Miguel, para, Miguel. Miguel, espera, você assustou vovô, você tem que esperar agora. Você tem que esperar. Aí ele ficava, ia pro cantinho, chorava, depois voltava para perto do avô dele ia, aceitava e pronto. Aí acabou o choro, ele ficava feliz. E ali ele deitava, ele ficava. Já teve vezes dele ir para Belo Horizonte para uma festa, chegar lá, começar a chorar e falar que queria ter ficado com o avô dele. E voltar para cá chorando, querendo ficar com a avó. Então, eles tinham uma ligação muito grande, muito grande. Vitor, né, é o pai do meu pai, né, foi meu avô. Meu avô, quando faleceu, meu pai tinha 8 anos de idade, eles moravam na roça, né, mais interior do que aqui em Caeté. Então, eles moravam na roça, meu pai era o único filho homem e meu pai tinha 8 anos de idade só, então os filhos todos eram pequenos, né. Meu avô, ele saiu para a roça e parece que ele foi assassinado na época, né. Então, ele era novo nessa época. Aí, minha avó teve que vender fazenda, vender as coisas para poder vir para a cidade, porque ela não deu conta de cuidar da roça sozinha, né. Então, vieram para a cidade e meu pai tinha 8 anos. Então, meu avô era muito novo. Então, ele fala assim, o meu avô tá lá, né, o Vitor tá lá. E ele fala que o pai dele não pode ser aquele ali. Porque o Vitor que tá lá é mais novo do que meu pai. Meu pai faleceu, meu pai tinha 82 anos. E o pai dele, né, o meu avô, com certeza era muito mais novo do que meu pai quando faleceu, né? Porque os filhos eram todos pequenos. Então, ele viu meu avô lá. No final, ele fala que é muito parecido com o pai dele, né? Porém, mais novo. Mas é porque, na época, meu avô, quando desencarnou, ele era mais novo mesmo. Deixa eu ver quem mais que eu anotei aqui, né? Porque eu acho legal a gente falar dos detalhes, né? Eu não tenho nenhum lugar, assim, nas redes sociais, igual o meu avô. Meu avô, quando faleceu, o pai do meu pai, quando faleceu, meu pai tinha 8 anos, né? Então, assim, tem muitos e muitos anos, eu não conhecia, eu não vi foto, não conheço meu avô, assim, nem por foto, né, na época. Não sei se tinha foto, acho que nem tinha foto, né? E eles moravam na roça também, então eu não conheço o meu avô, nunca mencionei, né? Só assim, a gente da família, meus irmãos, minha mãe, que sabe, meu avô chamava Vitor, porque ninguém conheceu ele aqui na época, né? O pessoal que convive com a gente, ninguém conheceu ele na época, né? A minha avó Marta, quando faleceu também, né? Que ele comenta que da Marta, minha mãe, cadê minha mãe? Né? Tá no céu. Meu pai era muito católico, ele ia à igreja
todo final de semana, todo domingo, né? Então ele tinha essa ideia de, morreu, vai pro céu. E a minha avó Marta, quando faleceu, eu tinha 6 anos, foi a minha última avó, né, que eu conheci, né, eu perdi entre aspas, né, ela desencarnou, eu tinha 6 anos de idade, então eu tenho uma lembrança dela, assim, né, que eu era muito pequena na época. Já tem quase, né, 40 anos aí que a minha avó desencarnou. Terezinha, minha mãe, que ele comenta, né, tá lá em casa. Então é a minha mãe. Alice e Alan são meus irmãos. Haroldo, ele comenta, Haroldo, né, mandou um recado para Valdemice, né. Esse Haroldo eu não conhecia, assim, não, na hora não consegui identificar quem que era. Depois, quando eu ouvi Valdemice, aí me veio à mente, assim, naquele momento, mas eu acho que a mãe da minha cunhada tem um nome parecido. Todo mundo chama ela de Vazinha, tem um nome parecido. Então, eu na hora fiquei pensando, né, quem será? E aí depois que eu terminei de ver a psicografia e tudo, eu mandei mensagem para minha cunhada, né, e pro meu irmão perguntando, sua mãe chama Valdemice? Deixa eu te perguntar, seu pai, ele chamava Haroldo? O pai dela, se eu não me engano, ela perdeu quando ela tinha uns 16 anos, já tem muitos anos, assim. Eu acho que ela deve ter quase 40, então ela perdeu o pai dela já tem bem tempo, né? Foi bem antes dela conhecer meu irmão, né? Dos dois casarem e tudo. Então, assim, quando ela perdeu, assim, tem muitos anos, ele teve um acidente de cavalo, né? E faleceu. E aí, quando eles me responderam, né? Sim, meu pai chamava Haroldo. Por quê? Falei, não, eu recebi uma psicografia do meu pai e mando uma mensagem para sua mãe, Valdemice. Aí eu mandei, né? Eu baixei o vídeo e mandei a psicografia para a família, né? E ela viu. E aí ela comentou o seguinte, que na semana passada, no final de semana, o avô dela esteve aqui, né, na casa deles, eles são vizinhos aqui nossos, e esteve aqui na casa deles e comentou da época do acidente, desse acidente de cavalo que ele teve, né? Nesse acidente de cavalo parece que ele sofreu muito, né? A situação, ele comentou, eles ficaram vários anos sem comentar a respeito, na época deve ter sido um susto muito grande, porque ele também era novo, né? E aí ficaram muito tempo sem comentar. E o avô dela teve recente aqui, no último final de semana aqui, e comentou, e parece que ele comentou detalhes da situação do desencarne, de quando ele desencarnou, que a família ficou um pouco chocada, né? Que ninguém nunca tinha comentado desse jeito, né? E ele comentou e as pessoas ficaram um pouco assustadas, né? A mãe dela, Valdemice, ficou assustada, ela também, né? O pessoal ficou um pouco abalado nos dias. E então, quando ela comentou, ela falou assim, não, acho que essa mensagem, né, foi pra gente, né? Falei, deve ter sido isso, pra acalmar o coração de vocês, que vocês ficaram um pouco assustados com a situação, né? Mas ele mandou uma mensagem dizendo que tá bem, né? Então, assim, foi muito gratificante, né? E eu fico muito feliz de saber que meu pai foi resgatado, né? Ele ficou 1 ano e 3 meses preso um pouco aqui, né? Preso aqui a nossa vida terrena, e foi resgatado agora, graças a Deus, graças ao Savate, né? E eu mentalizei muito assim, pedindo auxílio mesmo pro meu pai e tudo. E agora ele vai ficar bem, vai se recuperar, né? Vai relembrar, né? Tudo que o espírito tem que relembrar e se recuperar de tudo, né? Eu fiquei muito feliz. Na hora eu chorei muito, né? Me emocionei muito, porque eu fiquei imaginando, nossa, será que a mensagem de hoje vai ser pra mim? Mas como eu trabalho online, tinha tanta gente me chamando por causa do trabalho, que eu acabei saindo da live, e aí depois que a minha tia me avisou que achava que era pra mim a carta. Então, quando eu mostrei pra minha mãe também se emocionou, falou, nossa, é seu pai falando, o jeitinho dele de falar, né?
Minha mãe ficou feliz também por ele estar bem, né? Meus irmãos também, por ele ter sido resgatado, por ele estar sendo apoiado e tudo. A minha cunhada também, ela é super católica, ela vai pra Canção Nova, eles são muito assim, católicos demais, eles seguem muito a religião católica, né? Mas ela, depois de ver a mensagem, né, ela falou, gente, não tem como, é pra minha mãe, né? Você perguntou se eu tinha dado o nome do pai dela, então assim, pensei, não tem como, né? Eu nem conheci o pai dela, né? Na época eu nem conhecia o pai dela, então, e a gente assim, eu tava querendo notícias do meu pai, que era uma pessoa mais próxima e tudo, não tem nem porquê, né? Passar um nome de uma pessoa que eu nem conheci, que já faleceu há muitos anos e tudo, para a equipe do Savate, não tem nada disso na internet também, né? Inclusive o meu sobrinho, o Miguel, eu expliquei pro Miguel, né? Liguei para ele, expliquei, falei que o vovô tinha mandado uma carta psicografada, expliquei como que funcionava e que era para ele ver aquele vídeo, aquela mensagem, depois me falar o que ele sentiu. E aí o Miguel escreveu para mim, né? Ele escreveu uma mensagem assim: titia, eu senti uma coisa muito, como se uma coisa muito boa tivesse me observando. Então, assim, ele ficou muito feliz também do avô lembrar dele, né? Então, graças a Deus, meu pai foi socorrido e, assim, eu só tenho que agradecer, né? De ter esse merecimento, de ter recebido a carta do meu pai poder ter mandar a carta, poder ser socorrido e o coração da gente ficar mais tranquilo, né? Com relação a isso. Deus abençoe a todos, Deus abençoe o Savate, né? O Lucas, a toda a equipe aí da Colônia Triângulo, né? Que tenham muitas bênçãos, que os dias de vocês sejam muito abençoados por fazer esse trabalho, né? Além de socorrer, né, o espírito necessitado lá, poder fazer esse intercâmbio pra gente que tá aqui encarnado, né? E o espírito que tá lá do outro lado, a gente ficar mais tranquilo, o coração ficar mais tranquilo. Deus abençoe a todos. Gente, é isso. Muito obrigada. Eu espero que vocês que estão esperando, né, possam também receber uma carta. Deus quiser, daqui a um tempo meu pai vai estar melhor. De repente eu vou ter o merecimento de receber mais pra frente uma segunda carta, mas eu já fico com meu coração em paz e tranquilo, porque ele tá bem assistido, tá bem acompanhado, vai se recuperar cada vez mais. Deus abençoe vocês.